Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias de Sucesso. E como sempre, só trago pessoas especiais aqui para contar histórias inspiradoras para inspirar você que está aí nos acompanhando. E hoje estou aqui com a Fátima Silva. Ela é empreendedora, apaixonada por esporte e vai trazer muitas histórias para nos inspirar no dia de hoje. Seja muito bem-vinda, Fátima. Muito obrigada. Um prazer estar com você. Estamos aqui no Histórias de Sucesso e poder compartilhar um pouquinho da minha história. Vai ser um prazer enorme, Robson. Muito obrigada. Legal, eu agradeço você ter aceitado o convite e estar aqui e trazer as histórias que você tem para me inspirar e inspirar a nossa audiência. Eu gosto sempre de começar aqui, Fátima, com uma pergunta. E a pergunta é: o que é sucesso para você, Fátima? Qual a sua definição de sucesso? Nossa, já começamos muito bem, né? Eu acredito que sucesso é você alcançar o seu sonho naquilo que você ama. Para mim, sucesso é isso, você ser bem sucedido, né? Naquilo que você se propôs ser, que você ama e conseguiu fazer todos os trajetos para alcançar esse objetivo. Atingir o objetivo. Eu acho que é isso mesmo, né? Você colocar o alvo e acertar o alvo, acertar, né? Isso que nem sempre é fácil, né? Muitas vezes a gente acha que é um, às vezes você tem um desvio, às vezes não, mas quando você realmente encontra o seu grande objetivo, o seu grande propósito e consegue acertá-lo, eu acho que isso é realmente você se considerar bem-sucedido naquilo que você se propôs. Né? É o sucesso. Pegando esse gancho que você colocou aí, você falando, me veio uma coisa aqui, que eu estou num projeto novo, um projeto que eu estou, e assim, a gente tem um alvo, tem um objetivo lá, eu e o parceiro, a gente sabe onde a gente quer chegar. Só que no meio do caminho tem uma ponte quebrada, tem uma rua interditada, tem manifestação em algumas ruas, aí você tem que ir arrumando outras alternativas, mas nunca perde o foco, o objetivo do alvo, onde a gente quer chegar, né? Então, muitas vezes as pessoas veem algumas outras alcançar o sucesso que a pessoa se propôs, mas não enxerga esse tanto de nuance de altos e baixos, picos e vales que tem até chegar lá. Por isso que eu acho que a sua definição vai muito de encontro com o que eu acredito, que é alcançar algo independente das adversidades que a gente vai encontrar ao longo do caminho, né? Exatamente. Com isso a gente lembra que nem o rio. Né? Isso. O rio ele tem um caminho que ele tem que chegar ao mar para fazer. Mas nem sempre ele consegue ir em linha reta. Muitas vezes ele tem que desviar de rochas, ele tem que fazer o desvio de árvores, tem que fazer curvas, tem que subir, descer, até ele chegar no destino. Acho que para nós é exatamente a mesma coisa. Se nós termos realmente uma linha, um caminho, um objetivo ali no final, é conseguir passar por todas essas nuances, né, como você bem definiu, e aí chegar. São desafios, eu acredito que são desafios que nos são colocados, porque a gente também vai chegar muito mais forte, muito mais preparado para a questão, né? Eu gosto muito dessa palavra que você utilizou, desafio, porque pode parecer simples, mas quando você fala é difícil alcançar algo, ou é desafiador alcançar algo, essa palavra desafiador faz toda a diferença dentro do nosso cérebro. Porque quando eu coloco é difícil, eu coloco o nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. Sim, exatamente. Então, quando eu coloco a palavra difícil, ele já bloqueia. Pô, é difícil, eu nem vou tentar, não vou gastar energia com isso. Ou se eu já tenho no primeiro, já paro. Agora, quando eu coloco a palavra desafio, ele sabe que após eu superar um desafio, vem uma recompensa dopaminérgica, vem muita dopamina. Então, ele nos estimula. Uma simples troca de palavra faz toda a diferença no nosso resultado. Então, eu gosto dessa palavra desafio. Exatamente. A gente tem que ver que aqui é o comando. Exato. Né? Então, quanto mais, como você disse, né, ele quer gastar menos energia, ele quer poupar, que nós possamos pensar, que o nosso corpo trabalhe menos, né? Mas ao momento que a gente tem que buscar algo, nós temos que propor algumas coisas diferentes para nós mesmos, para poder ter essa concepção, né? E é fazer a mente falar assim, não,
ela está indo. Não quero tirar essa energia, não. Eu quero é colocar energia. E aí a gente coloca energia, o cérebro fala, vou junto. E vamos embora, né? É isso aí. Fátima, agora eu quero entender de você quando que você começou no empreendedorismo. Começou a empreender e de que forma foi? Você começou por necessidade, por oportunidade, ou a vida te levou? Como que foi? Explica essa história pra gente, por favor. Eu acho que podemos conjuminar que foi a oportunidade que a vida me levou. Né? Eu sou graduada em Educação Física e também fiz ali a questão de arbitragem de basquetebol. Olha, que bacana. Exatamente. E pela Federação Paulista de Basquetebol, eu ministrava os cursos de arbitragem. E nós sempre precisávamos levar os alunos para jogos amistosos. E uma vez dessa, eu fui para o Esporte Clube Sírio. Tinha um campeonato de base ali, e eu levei alguns alunos e coordenei. Um dos diretores, senhor Caetano, isso eu não posso esquecer nunca, né? Junto com o professor Marcos, eles falaram, tinha dentro do Esporte Clube Sírio, tem uma competição interna dos clubes. E ele me propôs para que eu montasse uma equipe de arbitragem e prestasse o serviço junto ao campeonato, fazendo toda a coordenação, né, ali da equipe de arbitragem, para os jogos, para ocorrer da melhor maneira. Só que você tem aquela questão, você não está pronta para isso. Ele falou, precisava de nota, precisava de alguns outros requisitos. Eu falei, não tenho isso. Não, mas você tem alguém que possa te ajudar de início? Tinha uma amiga minha, Ana Cláudia, junto com o Fábio, me cederam a nota. E seu Caetano foi me mostrando os outros caminhos. Olha, para ser empreendedora, nós temos uma MEI, microempreendedor individual. Então, aí você pode ter sua nota. Você vai montar a sua empresa. Você traz uma pessoa para a sociedade. E aí você começa. Então, assim eu comecei com o empreendedorismo dentro do esporte, com a equipe de arbitragem. No início, trouxe uma amiga, Fabíola Tomaso, e a empresa chamou-se FEF Eventos Esportivos. Né? Que nós trazemos ali questão de amigos e amigos, companhia, que eu nem tenho no latim, que é aqueles que compartem o pão e podem crescer juntos. Então, essa foi a nossa ideia inicial. E aí eu comecei a falar, nossa, interessante isso, né? Porque para mim não tinha essa vertente. Você, com a veia professora de arbitragem, você sempre geralmente é contratado, né? Como pessoa, você presta serviço. E aí, com a empresa, montando a empresa para prestar serviço de uma outra qualidade e trazendo recursos humanos para poder montar essa equipe. Olha, que interessante. E assim, vocês arbitravam jogos de que categoria? Como que era selecionados os jogos ou qualquer tipo de jogos? Nesse primeiro momento, foi um contrato com o Esporte Clube Sírio. Era uma competição interna de equipes adultas que tinham. E nós fazíamos, eles tinham o campeonato durante o ano, então nós fazíamos a gestão enviando a equipe de arbitragem para poder estar como oficiais de quadro, oficiais de mesa e oficiais de estatística, conforme eles solicitaram. E também fazíamos os jogos amistosos da base que eles tinham lá dentro. Então, agora me tira uma dúvida, Fátima. Eu joguei futebol. Então, futebol eu sei que tem o árbitro lá, os dois bandeirinhas e o da mesa. Então, é composto o time de árbitro. E no caso do basquete, como que é composto? Bom, basquete nós temos duas possibilidades, tá? Nós temos com 2 árbitros. Certo. Ele que fica em quadra é um? Fica em quadra, não, os 2 ficam em quadra. Nós temos o árbitro principal, que hoje nós chamamos de crew chief, e temos o árbitro fiscal. Né? E tem os oficiais de mesa. Aí depende da composição. Você pode ter 2, 3, até mais, né? Você pode ter o oficial de mesa que vai fazer o cronômetro, ou seja, vai tomar conta do tempo, do placar, tal, essas coisas todas. Você tem o oficial que vai ser o apontador, que vai fazer a súmula, que é o documento do jogo. E dentro do basquete nós temos um tempo para atacar. Hoje são de 24 segundos. Então, nós temos uma pessoa que é o operador desse dispositivo de tempo. Então, essa seria uma composição. A outra composição que nós temos são com 3 árbitros. O crew chief, que é o árbitro principal, e 2 fiscais. E aí, para as competições internacionais, além desses 3 oficiais na mesa, nós temos mais um, que vem como assistente do apontador.
é que faz o jornal de informação, de quem faz os pontos e tal, e auxilia. Fica auditando. Auditando, exatamente. E aí, para as competições internacionais, nós temos mais um membro que senta na mesa, que seria o comissário, que ele fica como o gerente da equipe de arbitragem. Mas isso são para as competições internacionais. E para essa equipe que você montou, foram quantos árbitros que você teve que colocar para conseguir atender esse treinamento interno, esses jogos internos? Lá nós fizemos um acordo, então, atendendo a solicitação deles naquela época, nós tínhamos 2 oficiais de quadra, 2 oficiais na mesa, e tínhamos mais uma pessoa que fazia a estatística, que era pegar os rebotes, os arremessos certos, os arremessos errados, os passes certos, os passes errados, os que a gente chama de turnovers, né? Essas partes todas. Quem dava uma boa assistência, ou seja, aquele que deixa a pessoa mais colocava na cara do gol. Da cesta, mais próxima da cesta. Então, nossa equipe era composta por essa, né, dos adultos, atendendo a solicitação que o departamento esportivo fez para nós naquela época. E hoje você ainda continua atuando nessa área? Não? Como que tá? Hoje nós temos, a empresa continua, mas ela não presta só para o basquete. Hoje a gente atende outros eventos esportivos, né? Modalidades. Muitas vezes pode ser que eu não tenha, mas eu tenho contato com os amigos, a gente indica, né? Então a gente vai trabalhando em conjunto. E também aí hoje nós estamos mais voltados para a formação, ou seja, organização de cursos, workshops, capacitações para oficiais de quadra e mesa de basquete, né? Eu e a Flávia, que é minha sócia, fazemos mais essa parte, tanto para o basquete 5x5, quanto para o basquete 3x3. E, além disso, também nós vamos ministrando palestras, porque a regra muda muito. Então, muitas pessoas nos convidam, empresas, né, que nem a gente presta serviço para o SESC, tivemos o camp do Star 5, já fomos para o Star Odds, então, para algumas equipes, para a gente poder falar sobre arbitragem, falar sobre regra, para que o atleta também possa estar melhor, com melhor desempenho dentro da quadra. E os técnicos fora da quadra. Então vocês levam palestra para os clubes, para conscientizar os atletas das novas regras, de mudanças que tem. Isso. E para os... que interessante. Exatamente. E não só isso, a gente ministra alguns cursos, né? Que nem hoje nós temos uma parceria com a Liga Escolar, então a gente ministra os cursos, prepara os oficiais que vão estar no campeonato deles. Então foi a Liga Escolar, nós fizemos uma outra capacitação para uma equipe de trabalho lá de Santos, da Baixada Santista. Já fazemos bastante. Esse ano nós prestamos serviço também para alguns eventos do SESC, em parceria com outra equipe, que eles tiveram as Meninas de Ouro, né? E nossa equipe de arbitragem foi contratada para estar só com mulheres prestando esse serviço de arbitragem, com 2 oficiais na quadra, 2 na mesa, fazendo todas. Fizemos Jundiaí, fizemos Bauru, e agora eu estou, nesse mês, estou indo para o SESC aqui de Pinheiros para também falar um pouco de arbitragem e também falar sobre o processo da educação dentro da arbitragem. Olha, que legal. E isso, o esporte cresce, o seu serviço cresce, né? Exatamente. Maximizamos para todas as áreas, né? Que legal. Eu tive a oportunidade de bater um papo aqui também com uma ex-atleta da Seleção Brasileira de Basquete, não sei se você chegou... a Laís Tobias. Sim. Ela é lá da minha cidade, então a gente acabou batendo um papo, que ela contou a trajetória dela, de vários clubes que ela passou aí pelo basquete. E assim, eu nunca fui muito chegado ao basquete. Minha área era mais futebol, mas assim, é muito interessante o basquete, né? Assim, pelas histórias que ela contou, o que acontece em quadra, então até me interessou de assistir mais, de entender mais sobre o esporte. Eu vou falar que eu sou suspeita, né? Porque, exatamente, essa veia, né? A gente veio... Minha mãe era uma amante do basquete, porque nós tivemos ali na década de 60, 50, o Brasil foi bicampeão mundial ali de início, né? E tinha os grandes, Vlamir Marques,
algodão, mosquito, tinha o Canela como técnico. E minha mãe assistia e era apaixonada por isso. E eu acho que quando ela me gerou, já veio com esse DNA. Já veio com... Cresci, não muito, né? Mas ali veio a vontade de ser atleta do basquetebol. Né? Eu tentei ser atleta, eu brinco que eu tentei ser atleta, mas minha melhor opção dentro do basquetebol foi fazer um curso de arbitragem, porque aí o curso de arbitragem, ele me abriu outros caminhos, outras vertentes, que alguns falam assim, né? É loucura. Árbitro eu vejo mais que eu acompanhava e jogava era no futebol, não é? Mas, né? Para cada função tem a pessoa específica para executar e quando a pessoa gosta daquilo que faz, independente do que aconteça, porque qualquer profissão, qualquer coisa que a pessoa vai desempenhar tem os seus desafios, uns mais, outros menos, mas todos têm, né, Fátima? Exatamente. Mas quando a pessoa faz com amor e gosta, independente dos percalços, dos desafios, ela vai desempenhar bem o seu papel, né? Exato. Eu acho que essa era a tônica que quando eu escolhi as profissões e os meus caminhos, minha mãe sempre trazia, né? Essa questão. Ela não teve muito estudo, mas eu acho que a vida sempre foi ensinando, né? Que era a questão de ter a paciência, porque nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente quer e como nós queremos. Do jeito e no tempo. No tempo que nós queremos. Sempre há um tempo lá de cima, que muitas vezes não faz parte do nosso tempo aqui dentro, né? E tudo, mas que a gente tem que ter essa paciência de conseguir enxergar isso, ter a persistência, que aí a gente fala da questão do chegar ao sucesso, né? Saber aonde a gente quer chegar. Tem o ponto A e tem o ponto B. Nunca vai ser uma linha reta. Exato. E vai ter alguns momentos que a gente vai ter que tracionar isso. Então, que realmente, se fosse esse o caminho, que eu fizesse passando por tudo o que teria que passar para chegar bem, né? E a questão de ter a paixão. Ter aquele brilho nos olhos, né? Que nem tem uma amiga minha, Tânia Ventura, que ela fala, que é o BZ, bio nos olhos. Bio nos olhos. Tem que ter o bio nos olhos. Ela é mineira? Né? Mineira ela não é mineira, mas curta. tem que ter o bio nos olhos. Né? Que eu acho que realmente isso, a gente ter a concepção disso e saber que... Aí eu trago uma outra que eu adoro ele, Joel J. sempre fala. Pessoas precisam de pessoas. Sempre. Que nós não vamos chegar sozinhos. Né? Que a gente sempre vai precisar de algumas pessoas. Então, que nós tenhamos assim, a ciência de que algumas pessoas vão chegar às nossas vidas para ficar um tempo para a gente alçar, né? Como uma pequena catapulta para alçar um pequeno espaço. Depois pode ser que ela saia, vai chegar outra, pode vir outra. E assim a gente vai para poder... nós subirmos e, de preferência, que a gente possa impulsionar e trazer outras pessoas. Porque isso, para mim, também é sucesso. Ai, show de bola. Eu digo que a vida é igual um trem, pegando essa analogia que você fez, né? Tem pessoas que vão caminhar com a gente num trem, tipo, vai entrar numa estação, vai ficar mais tempo. Tem outras que vai entrar em uma estação, já vai descer na próxima. Tem outras que vai fazer uma caminhada mais longa, mas é assim, né? Sempre a gente tem que estar preparado para entrar e sempre vai ser sobre pessoas. Para entrar pessoas ou que vai ficar um tempo maior ou que vai ficar um tempo menor, mas a todo tempo nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Saber lidar com pessoas. E como foi para você, Fátima, sair de uma prestadora de serviço, que você entregava o seu serviço de arbitragem, a ter que prestar um outro tipo de serviço e gerir pessoas, porque você teve que contratar, treinar. Como que foi para você lidar com isso? É uma transição, foi uma transição. Eu acho que como professor, a gente sempre tem essa questão de estar com os alunos, encaminhá-los para alguns caminhos e tudo mais. E nos cursos, eu já também ia identificando alguns que tenham potencial. Então, era questão de, olha, tem aqui, você vai para a Federação Paulista, que é o primeiro objetivo, ok, mas eu estarei aqui como prestadora, eu preciso de você, se você quiser acompanhar conosco, te ajudar a dar, assim, um upgrade no seu desenvolvimento, né? Então, esse olhar que a gente precisava ter e começar a entender todos esses processos, porque aí você tem que aprender a contratar, mas você não vai ter a questão de carteira assinada, né? Que são as questões que a gente não tem, mas você tem que aprender a emitir uma nota fiscal para a pessoa, você tem que fazer a escala de quem vai,
da onde vai. Então, são outros aprendizados que a gente teve que fazer. E ali, logicamente, né, quando a gente começou isso, tinha expertise? Não. Vamos estudar. Estudar e desenvolvendo com... Estudar, desenvolver, aprender com outros, porque tinha outras pessoas que já estavam fazendo isso. Era um mercado, para mim, novo, né? Muitas vezes eu mais prestava serviço do que... Né? E aí trazer as pessoas também que acreditassem no nosso trabalho. E tendo ciência do que a gente... A cultura, porque muda muito, né? E tudo do que nós queríamos estar prestando, o que nós entendíamos por estar prestando um serviço de qualidade para a entidade que nos contratou e que iria abrir as portas para nós, como realmente ocorreu. Então, foi tudo um aprendizado e a gente não para. Hoje eu também ainda continuo aprendendo, porque a gente vai tracejando aí os caminhos e vai vendo quais são os pontos importantes para ter uma excelência de entrega de trabalho, né? Pegando o ponto que você falou, que muitas vezes tinha que selecionar equipes. Ah, você vai para cá, você vai para cá. E muitas vezes você agrada alguns e desagrada outros. Como que foi isso daí para você? Lidar com pessoas em momentos em qual ela não estava muito satisfeita com o que tinha sido proposto. De início nós tínhamos um grupo, né? Mais seleto. Então, para poder dar o start desse nosso trabalho. Conforme nós fomos tendo outras competições e foi crescendo, a gente foi trazendo outras, né? E, logicamente, alguns ficavam mais contentes porque tinham um pouco mais de jogos, outro menos. Mas o que a gente entendia? Que as pessoas dão disponibilidade. Então, você tem disponibilidade full time, 5 dias na semana. Tem esse fator também. A possibilidade de você ter jogos todos os dias é maior do que eu que só tenho 2 dias. Sim, sem dúvida. Né? E muitas vezes ocorre. Você tem, por exemplo, full time 7 dias, de segunda a segunda. Eu não tenho, às vezes, a disponibilidade no fim de semana. Muitas vezes, quando que ocorria o maior número de jogos? Né? No fim de semana. Então, isso também era passado. Nós vamos adequar a sua disponibilidade às nossas solicitações, às tabelas e às contratações que nós podemos seguir. Então, acho que o diálogo, a construção de um diálogo, uma clareza no que a gente estava fazendo e uma transparência no nosso trabalho. Tanto na contratação, vai ser X jogos, você vai receber tanto e eu vou pagar a tal dia para vocês. Né? Porque eu acho que o combinado não sai caro, né? Isso é muito fato. Bem. Muito bem. E aí a gente foi fazendo esse nosso trabalho e construindo as equipes de arbitragem dessa maneira. Certo. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu quero chamar a atenção da nossa audiência aqui. Para você que está acompanhando aqui o nosso episódio e ainda não é seguidor do canal, peço para você clicar aqui no sininho, se inscreva, clique no sininho para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo novo com uma história nova para inspirar você aqui. Deixe o seu comentário para que a plataforma YouTube entenda que esse vídeo é relevante, que está fazendo sentido o que a gente está compartilhando aqui. E o mais importante, que você compartilhe esse episódio com outras pessoas para que possa inspirar outras pessoas também. E a pergunta é a seguinte, Fátima. Nesse processo de sair de prestador de serviço a ter que empreender, contratar, gerir, arrumar a agenda de outras pessoas, o que você considera que foi o ponto de maior desafio para você, a habilidade que você teve que desenvolver nesse processo? Saber realmente ali, o seu Caetano, acho que foi meu anjo da guarda, porque ele deu os caminhos, né? De como você vai ter a empresa, você ter um CNPJ, que é diferente, a gente já nasce com CPF. O CPF é automático. Já vem, o RG, CPF, a gente já vem. Como que você vai tornar a ter um CNPJ? Então, ele foi a pessoa que deu os caminhos, acho que foi mais essa questão de entender esse trâmite burocrático que a gente tem, de prestação de serviço, de emissão de nota, de pagamento de taxas, né, que nós tínhamos que ter, e de atender realmente, você tem que passar a escutar, você tem que ter muita escuta, tanto de quem está te contratando, quanto de quem você está sendo seu contratado. Né? A escuta, muito mais escuta ativa do que a
a fala, né? Para realmente conseguir encaminhar as coisas da maneira mais correta possível. Aí entra em cena o ditado que acho que todos nós ouvimos, né? Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos, né? Exatamente, e observar muito. E observar muito para, na hora correta, você levar a mensagem que realmente precisa, tanto para quem está nos contratando, né? Quanto para quem nós contratamos após a realização do serviço, porque você vai ter, no momento que você passa, você não vai agradar todo mundo. Ainda mais no esporte, que todo mundo quer ganhar. Nós, como seres humanos e árbitros, nós erramos também. Seres humanos. Então, vinha essa demanda e nós tínhamos que levar essa feedback para os oficiais para, na próxima semana, nos próximos jogos, a gente minimizar ao máximo essas solicitações que nos eram feitas. Ah, sim. E aí, de um empreendimento surgiu outro. Como que foi? Tinha um empreendimento que era a gestão da arbitragem para os jogos. E aí, depois, o segundo empreendimento foi os treinamentos, na verdade, mais 2, né? Os treinamentos e as palestras. Como que foi isso? Isso veio também de convites. A gente abre as oportunidades, né? Vem as oportunidades, a gente acaba se preparando e vamos embora, né? Durante o período que eu fui crescendo dentro da arbitragem, os professores dos cursos, né? Eu fiz 2 cursos. Meu primeiro instrutor foi Antônio Carlos Affini, que foi um grande árbitro internacional, e meu segundo instrutor foi Geraldo Miguel Fontana. E aí eu me formei, uma como oficial de quadra, e um como oficial de mesa e outra como oficial de quadra. Passando isso, o que acontecia? Eu ia para os cursos, para ser como se fosse monitora. Então, já tipo ia um aprendendo, staff. exatamente, do staff. E aí, José Carlos Pelissari também me deu essa oportunidade. E eu, como sendo professora, gostei muito, porque eu consegui unir 2 grandes paixões, que eu chamo que era o binômio EE, da educação e do esporte. Oh, que legal. E aí eu trouxe um trinômio, que agora é o empreendedorismo. Falei, vou juntar tudo, a educação, o esporte e o empreendedorismo. Então, quando eles começaram a me dar essa oportunidade, eu falei, olha, eu posso estar ministrando os cursos, que foi o que aconteceu. Então, eu passei de ser monitora a ser a instrutora que estava ministrando os cursos. E isso abriu para que depois as entidades pudessem contratar para eu levar as informações. Então, só pegando esse gancho que você trouxe aqui, eu gosto de chamar a atenção da nossa audiência pelo seguinte, Fátima. Muitas vezes a gente está conversando e a pessoa está ali imersa no que a gente está compartilhando e às vezes acaba não pegando esses detalhes. Então, eu gosto de chamar a atenção para isso. Perfeito. Porque o que você me colocou aqui? Você fez o curso e depois se colocou lá como staff, como monitor. O que você estava fazendo nesse momento? Você estava aumentando o seu conhecimento, estando ali, e o quê? Gerando valor. Então, não é que aconteceu. Você criou a oportunidade gerando valor. E, através disso, as oportunidades chegou, você abraçou e a coisa começou a acontecer. Porque muita gente pensa, mas por que a coisa não acontece comigo? Mas a pessoa tem que se colocar num lugar onde ela gere valor, onde ela mostre interesse para que as coisas aconteçam. Então, chamando a sua atenção para isso. Você está gerando valor naquilo que você quer empreender, naquilo que você quer realizar. Você está conectado com as pessoas ou com o ambiente que te proporciona crescimento, né? Perfeito. E aí você traz uma tônica, que é o ambiente. Então, a partir do momento que eu comecei a sair um pouquinho mais dentro da arbitragem, eu só conhecia São Paulo. Né? Então, aí você começa a arbitrar, você começa a viajar pelo estado de São Paulo. Depois você começa a viajar pelo Brasil. Nossa, é legal, né? E aí eu tive a condição de chegar à categoria de árbitro internacional e eu comecei a viajar para outros países. A América do Sul, América do Norte, e aí você vai expandindo. E no momento que você começa a ter essa expansão, outras pessoas vão trazendo outras informações. Então, você capta aquelas e nos cursos eu podia
também está trazendo informações e levando para compartilhar com os nossos que estavam aqui, né? Então, você também vai abrindo sua leque, você vai abrindo a sua atenção. E aí eu tive a possibilidade de chegar tanto campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos, e tenho voluntário. Nenhuma dessas competições se faz sem voluntários. Que são os staffs. Que são os staffs. E aí a gente vai saber que, na hora que você está de voluntário, você tem a possibilidade de aprender muito. Sim. E fazer uma entrega daquela competição. Então, também você agrega valor ao seu trabalho, à sua pessoa e ao evento, que são coisas que a gente, de repente, nem imagina. Então, aí abriu uma outra vertente, né? Agora surgiu uma curiosidade. Mas antes de fazer a pergunta em cima da curiosidade que me surgiu, o que você trouxe aí, então, quer dizer o seguinte, que quando você vai por novos caminhos, você conhece novas pessoas, e novas pessoas te traz novas ideias, que te traz novas ações, e através de novas ações te traz novos resultados. Então, como você foi para novos caminhos, teve a oportunidade de ir, como você falou, regional, depois do Brasil e América do Sul e ir para outros países. Desses que você foi arbitrar fora, qual que foi uma experiência que você acha que foi muito bacana, que é legal compartilhar aqui com a gente, Fátima? Nossa, eu tive várias experiências, conheci cultura. Imagina. Viajar, conhecer culturas, isso são coisas que ninguém tira de você. Experiências que nem tira de você. Mas quando eu tive ali em 1999, entregando a idade já aqui, nós íamos ter a Olimpíada no ano 2000 na Austrália. Olha, que legal. E a seleção brasileira foi fazer uma série de jogos amistosos na Austrália. E a Confederação Brasileira me indicou para ir junto com a seleção. Olha, que legal. Isso foi um divisor de águas. Imagino, divisor de águas, porque você imagina, a Austrália é outro continente, estamos ali, estamos tudo aqui, né, no mesmo, mas, assim, se andar de mão contrária... Né? Porque eles, são muitas coisas diferentes, né? Andar de mão contrária, conhecer Sydney... Eu passei Hobart, que é da Tasmânia, né? Conhecer animais diferentes, pessoas diferentes, coisas espaços. Que você viu em filme, coisas que você viu na TV, tá lá presenciando, isso deve ser... As atletas que eu vi até então, né? Estava nas competições, mas não tinha alçado a condição de estar ali fazendo uma preparação para uns Jogos Olímpicos que, para mim, era muito distante, né? Sabendo que... Contando um pequeno parênteses aqui. O primeiro Jogos Olímpicos mesmo que eu tive assim, a sensação toda e pude acompanhar foi os Jogos de Seul, jogo do Misha, né? Aquele da República, na época era República Soviéticas, né? E aí ele abriu com uma flor sorrindo e ele terminou chorando. E um dia, naquele ali, quando ele estava chorando, eu chorei junto, né? Brincando ali. Falei, mãe, um dia eu gostaria de estar nos Jogos Olímpicos. Coisa que você nem imagina. Todos poder da assim, palavra, né? O poder da palavra. Louca. Minha mãe, cozinheira, você estudando e tal, escola pública, vai estar nos Jogos Olímpicos. E aí eu estava, quando eu fui para lá, com uma equipe que estava preparando para, no ano seguinte, ser a sede dos Jogos Olímpicos. Olha só. Tudo isso, né? Então, realmente foi... O coração bem ali, acelerou muito. Eu falo que... Mas isso você aplicou o poder da palavra. Talvez você não tinha o conhecimento, mas você aplicou. Porque lá em Provérbios 18, 21, ou 21, 18, diz assim... que a boca tem poder, a língua tem poder de vida e poder de morte. E você comerá os frutos daquilo que você disser. Então, você, de fato, comeu os frutos disso, né? Que experiência, né, Fátima? E aí foi a primeira, né, grande assim. E depois, ali, seguindo, né, o trilha que tinha que ser feito, né? Eu tive a oportunidade de aí chegar a minha vez para ir para os Jogos Olímpicos. E eu fui para Beijing, China, que também foi outro país totalmente disruptivo. Que experiência. E você imagina, você está na muralha da China? Nossa, legal. Algo que eu quero visitar ainda. Né?
E, de repente, eu estava lá, eu falei, gente, isso são das maravilhas. Uma das 7 maravilhas. Você pega no livro, que você vê no filme e tal, e, de repente, eu estava pisando ali. Eu estava pisando ali. Então, que foram oportunidades que o esporte foi dando. A arbitragem não me deu também. Então, acho que isso é muito enriquecedor também, né? Acho que o poder da palavra ali veio para ali, depois foi 2008, 2020, que teve a pandemia, eu bati para ir na do Japão, já com uma outra função, mas aqui em 2016, que nós tivemos no Rio, eu pude trabalhar nela, que também era uma coisa que eu nunca ia imaginar, trabalhar nos Jogos Olímpicos dentro do Brasil. Já tinha feito um Mundial, 2006, que foi aqui em São Paulo, mas nos Jogos Olímpicos não imaginava. Eu não estava arbitrando, já estava em outra função, e aqui dentro do nosso país. Foi algo fantástico. Incrível, foi incrível. Olha, que legal, né? Que experiência legal, né? Muito, muito, muito bacana. Exatamente. Né? E... assim, você falou que a experiência que chamou mais atenção foi internacional, foi a da Austrália, né? Isso. E aqui no Brasil, um estado que você teve a oportunidade de conhecer e que você achou incrível conhecer a cultura? Porque o nosso país ele é muito diverso. Às vezes, tem mais diferença ir para um estado do que para um outro país. Né? Exatamente. Nosso país ele é lindo. É demais. Ele é maravilhoso. Né? E, assim, também, em um desses momentos de preparação, nós fizemos uma ronda pelo Brasil. Né? Veio a seleção, eu tive uma com a seleção da Eslováquia, uma da seleção de Cuba, que faziam muitos jogos. Né? E eu falo que assim, o mais diferente, que eu também não imaginava, eu fui para Palmas. Palmas. Então, era muito distante. Né? E era na época, era um estado que está sendo construído, né? Formado, que tinha muitos conceitos de Brasília e tudo. Então, para mim, chegar lá em Palmas também foi muito diferente. Muito diferente. Uma dúvida Mas tem muita coisa muito linda nesse Brasil, né? Não dá para você falar um só, né? Ele é muito lindo. Diversos, né? Diversos. E graças a Deus já tive a oportunidade de indo com o basquete, depois a gente aprende a viajar, vai de férias também, porque tem que descansar também, né? Faz parte. Falo que é incrível viajar para dentro do Brasil. Uma dúvida que me surgiu, você falou que foi lá para fora, mas com a seleção brasileira. Vocês, como árbitros, também são convidados para outros campeonatos onde a seleção, para fora do país, onde a seleção brasileira não vai atuar, ou só são convidados quando tem alguma equipe brasileira participando? Como que funciona? Não, nós temos as duas vertentes. Pode ter competição que o Brasil está, né? E aí nós não vamos atuar no grupo que o Brasil está, vamos atuar em outro grupo e nem que faça cruzamento. Certo. Essa é a tônica. E tem competições que nós podemos ir como árbitros neutros. O Brasil não está e nós vamos como árbitros neutros ou oficiais então neutros também. Né? E isso em qualquer função, ou como árbitro hoje, como comissário ou como delegada técnica, que eu estou hoje na FIBA também, a gente vai para essas competições como oficial neutro, né? Para que não tenha problema nenhum. Então, independente do Brasil não estar sendo representado, vocês têm a possibilidade de estar atuando nos campeonatos fora do país, né? Fora do país, exatamente. Que legal. Essas são algumas situações que a gente tem, né? E aí vai, logicamente, da designação das entidades que nos fazem. Então, assim, coordena a FIBA, né? Hoje eu sou da FIBA, da Federação Internacional de Basquete. Então, dentro da competição, ela vê qual que é o melhor para poder estar fazendo a designação. Se ela acha que é melhor ter, para cada seleção que está presente, ter um oficial também que representa, ou se é melhor ter oficiais neutros para não ter problemas. Então, a gente tem as duas situações. E hoje, quais são as principais competições que tem no âmbito do basquete, Fátima, que vocês participam? Tá bom. Nacional, tá? Nacional, aqui dentro de São Paulo, são as competições regidas pela Federação Paulista de Basquetebol, certo, que é a entidade máxima no estado. Certo. Né? Na questão nacional,
Hoje, a Confederação Brasileira de Basquete atinge todas as categorias de base, junto com as competições CBC, CBIs. Então, ela faz todas essas competições e agora vai estrear um campeonato sub-22. Né? Sub-21, sub-22. Temos as ligas nacional de basquete, que é a entidade que coordena o campeonato do Brasil, adulto. Vem aí o NBB, chamado Novo Basquete Brasil, que estamos nas eminências estamos no quadrangular das semifinais. Né? E temos a LBF, que é a Liga de Basquete Feminino, que faz o campeonato adulto do basquete feminino. Então, essas são as duas ligas maiores e que nós temos as competições maiores dentro do Brasil. Internacionalmente, aí nós temos as Copa Américas de base, que são das Américas, para preparar para os campeonatos mundiais. Né? Agora nós estamos no momento de ter os qualificatórios também dos adultos para o campeonato mundial. Aí na FIBA, aí a gente chega nos campeonatos mundiais. Temos o campeonato mundial sub-17, do masculino e feminino, sub-19, masculino e feminino, o sênior, né, que aí veio o feminino, que esse ano nós vamos ter o campeonato mundial, que vai ser na Alemanha. Infelizmente, o Brasil não se classificou. Né? E estamos para 2027, vai ter o campeonato mundial masculino, que vai ser no Catar, o qual o Brasil está jogando o classificatório. Está indo muito bem, né? Acho que chega lá para a classificação. E isso da entidade FIBA. Né? Aí, quando você vai falar do congraçamento das modalidades, Jogos Pan-Americanos e, principalmente, Jogos Olímpicos. Olha, que legal. Digamos que seria esse o trajeto todo, né? Não esquecendo que tem ali ainda o sul-americano, que são preparativos e tudo. Então, cada instância e cada faixa etária, nós temos as competições, tanto de seleção quanto de clubes. E esse do Catar, há a possibilidade de vocês irem atuar lá? Todos nós, né? Todos nós que fazemos parte e estamos, porque nós passamos por questões de capacitação. Então, nós temos que estar legitimados, temos que estar aptos a irem. Então, todos que estão aptos a irem têm a sua possibilidade. Cabe aos gestores fazer a designação no momento para podermos estar lá, né? Seria uma experiência bacana também, Fátima? Então, sim, eu tive, como árbitro, eu já tive a possibilidade de passar por todas essas competições. Certo. Né? Olha que legal. Como comissária, eu já passei com algumas, e como delegada técnicas também já cheguei até um campeonato mundial adulto, que foi em 2019, de novo na China. Né? Aí agora a gente trabalha nos classificatórios, esperando uma nova oportunidade para ter a designação e poder representar nosso país, a função que a gente exerce também. Show de bola. E no âmbito das palestras, Fátima, as palestras está nacional, já está internacional, como que está hoje nas palestras? Não, palestras estamos nível regional e nacional. Crescendo, né? Estamos crescendo, estamos galgando. Né? Fazer alguns eventos particulares, que a gente também passa a ser convidado, e aí trazendo um pouquinho da expertise do esporte para levar a pessoa mais para questões de autoconhecimento, autodesenvolvimento, liderança. Então, a gente acaba trabalhando mais nesses aspectos. E mesmo um pouquinho contando dessa questão de empreender. Né? Empreender, ser autora, coautora, autora, escrever. Então, são algumas perspicácias que a gente tem aí. E conforme vai o convite, a gente acaba Empresas também, vocês levam. Porque aí vocês têm. Porque o esporte, ele ensina muito. Você, como árbitro, vive o esporte ali na veia. Então, eu vejo que muitas empresas chamam profissionais do esporte, seja ele qual área for, porque o esporte traz o quê? Muita disciplina, resiliência, proatividade, né? Então, performance, né? Então, liderança. São esses temas que a gente acaba, quando convidado, abordando um pouquinho mais, né? Exatamente indo de encontro, né? Que nem a gente está prestando serviço, de encontro à necessidade da empresa, né? Para que ela que alcance as pessoas que estão ali e realmente tenha conexão com a cultura, com o momento que ela está passando e para os projetos que ela tem ali para desenvolver.
Show de bola. Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer aqui, Fátima, todo empreendedor que eu trago aqui, de repente você pode ser a primeira. Eu já trouxe diversos aqui, cada um teve uma história para compartilhar, mas de repente o seu caminho foi diferente. Mas vamos lá. A pergunta que eu faço é a seguinte: na vida de empreendedor sempre tem desafios, tem percalços, tem algumas adversidades. No seu caso, aconteceu algum desafio que você possa compartilhar? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes quem está nos assistindo está passando por um desafio agora e ele fala, cara, isso aqui é a coisa mais difícil do mundo, eu não vou conseguir superar. E aí você traz, se aconteceu, né? Sim. Aí você traz, você inspira aquela pessoa, pô, se ela superou isso, eu também consigo superar o que eu estou passando aqui nesse momento. Sim, todos são aprendizados. Sim, eu posso falar que eu estou no momento de uma nova transição. Eu me propus a uma nova transição. Chegaram algumas oportunidades, então você acaba acolhendo, né, para poder fazer. Que nem agora estamos ali com uma questão de vendas. Vendas é uma arte. Depois que você falar, eu vou complementar algo aqui. Venda é uma arte. Só que para você realizar a venda, você tem que ter outras habilidades. Sim, sim. Né? Para que você chegue a apresentar seu produto, para que a pessoa esteja de conexão com a pessoa, que ela realmente entenda a necessidade dela ter esse produto, né? E aí você chegar e fazer esse fechamento. Né? Então, eu falo que muitas vezes, antes eu vendia. Só que era uma questão de um produto que todo mundo me conhecia. Né? Então, preciso de oficiais. A empresa, FFCia. Né? Preciso de uma palestra. Chama a Fátima e chama a Flávia. Preciso disso, chama. Agora não, agora é um produto que eu estou fazendo a venda. E as pessoas precisam, talvez elas precisem, mas eu tenho que mostrar isso. Levar a consciência das pessoas. Levar a consciência. Então, essa mudança de chave, falo que é uma mudança de chave, é um desafio, mas ela faz a gente crescer. Sim. Leva a gente para outra instância. Né? Então, tudo que vem para agregar, eu acho que é importante, mas a gente tem que estar aberto a buscar isso, porque senão no primeiro momento, vou vender, quantos não você vai levar? Quem vai vender tem que estar preparado para levar não. E quem gosta? Ninguém gosta de levar não, mas... E na hora que você ganhou 100, aí pronto, entendeu? Eu estou pensando, essa é a questão. Tem que desenvolver a inteligência emocional para superar todos esses nãos que virão ao longo do percurso. Eu escrevi um livro, chama Evolução 3D. O desejo de querer realizar algo, a decisão de caminhar em busca desse algo e a disciplina de se manter constante até alcançar esse objetivo. E lá eu trago um aspecto, eu gosto muito de ensinar através de siglas e de acrônimos. Eu também gosto muito disso. E uma sigla que eu utilizei lá, que eu identifiquei que existem 4 habilidades que todo ser humano que quer ter sucesso, ele precisa desenvolver, que eu nomeei como CDL.V, que é chique. Comunicação. A pessoa precisa saber se comunicar, transferir a sua mensagem, engajar outras pessoas com a sua comunicação. Precisa ter disciplina para fazer o que precisa ser feito durante o tempo necessário que precisa ser feito. Precisa saber liderar outras pessoas para ela alcançar um objetivo grande. Ela vai ter que engajar outras pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. E precisa vender. Então, CDL.V, comunicação, disciplina, liderança e vendas. Exatamente. E como está sendo essa experiência com vendas, Fátima? Está sendo muito interessante, porque venho conhecendo outras pessoas, que vai abrindo outros caminhos, né? É uma da questão que a veia, né? Não era... Eu estou vendo que eu fazia a venda. Eu sempre fiz a venda. A todo momento, né? E mesmo no momento que eu arbitrava, a minha decisão era uma venda. Da pessoa aceitar ou não a minha decisão ali, né? Só que agora ela está vindo de uma outra maneira.
Mas tem sido muito interessante esse trajeto, porque eu brinco que eu estou tendo que afiar novos alicates, novos machados, né? E tudo. Então, mesmo a gente já tendo um tempo mais de experiência de vida, né? Abriram essa porta. Acreditaram que seria capaz. Então, se as pessoas estão acreditando que a gente pode, nós também devemos acreditar que nós podemos. Que vai ser logo de cara que a gente vai ter resultado? Não. Mas só que é tracionando esses resultados. Micros resultados que a gente vai colocando ali e vai, poxa, hoje tem uma venda. Poxa, estou feliz. Consegui. A pessoa está começando a acreditar. E se uma pessoa começou a acreditar, há a possibilidade de eu levar isso para outras pessoas. Né? E o que mais a gente quer nessa questão toda é que não só nós cheguemos no sucesso, que a pessoa realize o sonho dela e seja um sucesso para ela. E aí, consequentemente, nós também vamos estar nesse sucesso. Exatamente. Muito bem, Fátima. E uma realização, Fátima, algo que, ao longo da sua vida, seja na caminhada empreendedora ou algo que você realizou, que você falou, isso aqui que eu fiz ou que eu conquistei, nisso aqui, de fato, eu tive sucesso. Uau! Eu acho que nessa carreira da arbitragem, eu posso falar que eu obtive sucesso. Porque lá no início, ninguém imaginava que nós mulheres, porque no início mulheres não poderiam arbitrar. Então, que nós chegaríamos a estar arbitrando, que nós teríamos essa possibilidade de fazer a carreira, mostrar que não era uma questão de gênero, e sim de capacidade, e que, por méritos nossos, nós tivemos que abrir mão de muitas coisas, a gente poderia chegar a uma categoria maior e estar representando. Então, hoje eu me sinto muito feliz pela minha carreira dentro da arbitragem, mas principalmente pelo que ela me abriu de oportunidades na vida. Né? Então, hoje eu falo que dentro da arbitragem, dentro da educação e do esporte, eu consegui ter toda essa questão de chegar a ser uma excelente professora. Estou aposentada hoje. Dentro da arbitragem, cheguei às categorias e arbitrei e trabalhei e continuo trabalhando na entidade máxima. Né? Passei por todas as entidades daqui, do Brasil, e também na entidade máxima. Hoje ela me abriu portas para poder estar levando a mensagem, né? De quanto a gente pode crescer, aprender e tudo mais. E a gente pode aprendi que eu posso ser empreendedora, posso ser escritora. Então, é um universo que abriu que eu não imaginava, né? Eu não imaginava que poderia estar chegando isso aqui hoje. Então, logicamente, tendo a base de casa, né? Minha mãe, a família que nos adotou ali, que foi para dentro da casa dos Negreiros Alves, que também me deram a oportunidade. Então, a gente também não pode esquecer, né? As pessoas que estiveram ali conosco para a gente poder alçar. Então, acho que hoje eu posso falar que tenho essa realização. Mas ainda quero realizar outros sonhos. Lógico, né? E trazer benefícios para muitas outras pessoas e realizar sonhos de muitas outras pessoas também. Porque a natureza do ser humano, eu comparo a natureza do ser humano igual à natureza de uma semente. Você coloca a semente na terra, a natureza da semente é crescer. Cada vez ficar maior. Então, o ser humano é a mesma coisa. Ele alcança um sucesso e ele quer outro sucesso, ele quer crescer. Ele quer... É da natureza do ser humano. Eu gosto muito de ler Provérbios, e Provérbios fala isso, que o ser humano é insaciável no crescimento. Ele sempre vai querer algo maior, sempre vai querer estar crescendo, né? Então, agora eu quero chamar a sua atenção aqui para um novo patrocinador que a gente tem aqui no nosso programa, que é a Axton Capital. Eu estou tendo a oportunidade agora, como a Fátima falou, de levar a possibilidade para outras pessoas realizarem os seus sonhos através de fazer um planejamento financeiro através de consórcio. E para você que quer adquirir uma casa, um imóvel, quer investir em maquinário novo,
e tem várias vertentes que você pode estar investindo aí para aumentar o seu capital, fazer alavancagem financeira. Então, agradeço aqui a Axton Capital por estar patrocinando esse episódio aqui. Vou deixar aqui o meu contato no link abaixo se você quiser entender, saber mais como funciona, como você pode fazer essa alavancagem financeira, aumentar o seu capital. Me chama aqui que eu vou te explicar, vou ter a maior atenção em te esclarecer tudo que você possa saber sobre como aumentar o seu capital, adquirir novas possibilidades, tá? Então, vou deixar o contato aqui, nos acompanhe para entender como funciona isso. Então, obrigado, Axton, por patrocinar esse nosso episódio. Fátima, está sendo um prazer bater o papo com você aqui. Pena que o nosso episódio está chegando ao fim. Eu gostaria que... a gente não sabe em quantas pessoas vai chegar esse episódio, né? Hoje a internet tem um poder fantástico de propagar a mensagem, né? E algo que você acredita, que você acha que seria importante a compartilhar, que essa mensagem, vamos supor que ela vai chegar para os 8 bilhões ou mais de 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, independente da quantidade de pessoas que vai impactar, mas que você acredita que essa mensagem é importante chegar. Qual mensagem você gostaria de deixar para nós? Eu acredito que sempre a pessoa tem que acreditar em si. Sim. Tem uma pessoa lá em cima que ela acreditou em nós. Então, que nós também possamos acreditar em nós, que os nossos sonhos podem ser realizados e que nós possamos expandir aquilo que nós temos dentro do nosso coração a outras pessoas. Hoje eu tenho ali um projeto que chamo Além das Quadras, ou seja, a gente ir além do que nós já fizemos ou além do que queremos poder fazer. Para poder realizar, eu falo que é nosso propósito hoje, mas deixar um legado para amanhã. Porque o nosso mundo, né, merece isso. Ou pode ser que daqui a 100 anos, muitas pessoas não nos conheçam, mas isso daqui vai estar lá e pode estar chegando para essa pessoa. Que ela também tenha aqui a possibilidade de ser uma história de sucesso, assim como nós. E muito obrigada pela honra e pela poder estar compartilhando esse dia com você. Eu que agradeço por você ter aceitado o primeiro convite, ter vindo aqui compartilhado todas essas histórias, essa evolução, esse crescimento que você teve aí dentro do seu universo profissional. Então, isso inspira. Por isso que eu digo que são histórias de sucesso, porque inspira outras pessoas, né? O fato da pessoa se colocar no lugar, fazer diferente, gerar valor, porque o crescimento vem. Como diz uma pessoa que nós dois gostamos de seguir, Joel J, o trabalho devolve, né? O trabalho devolve. E o sucesso é treinável. O sucesso é treinável, exatamente isso. Exatamente isso. Então, agradeço muito por você ter aceitado o convite, ter compartilhado todas essas histórias aqui com a gente. E quem sabe mais para frente a gente pode até combinar aí de um segundo, né? Uma segunda parte, tá? Será um prazer que as pessoas possam nos acompanhar. Posso tomar a liberdade de deixar meu Instagram verdade, aqui? Por favor. Como que as pessoas te acham? Como não poderia ser, @Fátima da Silva, Esporte Educa. Que legal. Sejam muito bem-vindos, será um prazer conhecê-los, recebê-los ali, trocar informações e a gente poder fazer as alavancagens conjuntas. Show de bola. Então, para você que nos acompanhou até aqui, a minha gratidão e te peço, siga o nosso canal, clica no sininho para você receber todas as notificações quando nós postarmos os vídeos e o principal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque daqui a pouco, de repente, você pode receber o agradecimento de alguém por você ter compartilhado. Falou, aquilo que você compartilhou me inspirou, estou fazendo isso, e você pode ser o vetor de fazer a diferença na vida de outra pessoa. Então, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos num próximo episódio do Histórias de Sucesso. Até mais. Tchau, tchau.